Eles disseram: o oeste era um com pólvora e areia, mas na poeira engasgada cidade de Jericho Creek foi comprado com sangue e traição. Abigail Sterling estava 3 minutos longe de perder tudo: seu lar, seu legado e a sepultura de seu marido ao traço de uma caneta de banqueiro corrupto. Ela ficou sozinha contra o mundo, preparando-se para o fim. Então as portas do salão não abriram. As portas do banco, sim. Ele entrou como uma tempestade se formando no horizonte. Um homem sem nome, uma bolsa cheia de ouro e um segredo que estilhaçaria a paz tranquila do vale. Ele pagou sua dívida, virou suas costas e não pediu nada. Mas no Velho Oeste nada é sempre de graça. O vento em Wyoming não apenas soprou, ele varreu. Ele tirou a tinta do revestimento e a esperança direto de uma alma. Abigail Sterling estava na varanda empenada do rancho Double Bar S, assistindo o diabo de poeira dançar através do pasto seco. Era uma terra bonita, aterrorizante, e a partir desta manhã não era mais dela. Ela apertou o corrimão até seus nós dos dedos virarem a cor de pergaminho antigo. Em sua outra mão ela segurava o aviso. Era papel pesado, texturizado, carimbado com o selo oficial do primeiro Banco Nacional de Jericho Creek. A tinta era preta e final. Execução hipotecária. Tinha sido 6 meses desde que Andrew morreu. Um cavalo assustado, um estribo solto e uma queda ruim no canyon. Isso foi tudo que levou para transformar a Abigail de uma esposa em uma viúva e o Double Bar S de uma próspera operação de gado em um navio afundando. Senhora Sterling, a voz era rouca e apologética. Abigail não se virou. Ela sabia que era o xerife Red Brady. Ele era um bom homem, um homem que tinha comido assado de domingo em sua mesa. Mas ele era um homem que seguia a lei mesmo quando a lei era cruel. É hora, Red? Ela perguntou, sua voz firme. Ela recusou chorar. Não na frente da lei, não na frente dos abutres circulando a linha da propriedade. Receio que sim, Abby. O xerife suspirou, subindo na varanda, removendo seu Estisson manchado. Hiram Finch está esperando lá no banco. Ele disse: se os 3.000 Zenedoles não estiverem em sua mesa ao meio-dia, o martelo do leilão cai às 12h01. Ele já tem compradores da companhia ferroviária sentados no saguão. Abigail virou então. Ela tinha 30 anos, com cabelo da cor de castanhas assadas, e olhos que tinham visto muito inverno e não o suficiente primavera. Ela usava um vestido de chita desbotado, remendado no cotovelo, mas ela o usava como seda real. Hiram Finch, ela cuspiu o nome. Ele tem salivado por esta terra desde antes de Andrew estar na terra. Ele sabe que o riacho corre fundo aqui, mesmo em uma seca. Ele não quer o dinheiro lido. Ele quer os direitos de água para a Union Pacific. Eu sei, Abby, mas a lei é a lei. A nota de empréstimo está atrasada. Abigail passou pelo xerife para a casa que cheirava a sálvia e memórias. Ela foi até a lareira e pegou a pequena caixa de lata onde eles guardavam os fundos de emergência. Estava leve, dolorosamente leve. Dentro havia dozis e um relógio de bolso de prata que não funcionava. Ela fechou a tampa. Eu não vou embora, Red. Meu marido está enterrado naquela crista. Meu filho nasceu nesta sala. Eu não vou embora. Você não tem escolha. Uma nova voz cortou o ar. Abigail enrijeceu. De pé na porta, bloqueando o forte sol da manhã, estava um homem em um terno risca de giz que custava mais que gado. Ele segurava uma bengala que ele não precisava e usava um sorriso que não alcançava seus olhos frios, como contas. Hiram Finch. Saia da minha varanda, Hiram, Abigail disse, sua voz caindo uma oitava. Agora, Sra. Sterling. Finch ronronou, entrando, sem ser convidado. Ele olhou em volta do modesto salão com um desprezo. Estou apenas aqui para facilitar uma transição suave. Os representantes da ferrovia são homens generosos. Se você assinar a escritura agora antes do leilão, eu posso convencê-los a dar-lhe, digamos, 50. O suficiente para uma passagem de diligência de volta ao leste.
De volta para onde você pertence. Eu pertenço aqui, Abigail disse aproximando-se dele. O xerife pareceu desconfortável, mudando seu peso. Você pertence à dívida. Finch corrigiu sua voz, endurecendo. Você deve ao banco. Você deve à loja de rações. Você deve ao ferreiro. Andrew era um sonhador. Abigail não uma empresária. Ele alavancou este rancho ao máximo para comprar aquele touro premiado. Aquele que morreu de inchaço uma semana depois dele. Você não tem nada. Ele puxou um relógio de bolso de seu colete. Era ouro, brilhante e desagradável. É atualmente 10h45 da manhã. Você tem 1 hora e 15 minutos para produzir $3.000. Se você não o fizer, o xerife aqui a escoltará para fora das instalações, e eu queimarei esta cabana para abrir espaço para o depósito. Finch virou-se para o xerife. Certifique-se de que ela não roube nenhum acessório, Brady. A tubulação de cobre pertence ao banco agora. Com um aceno de seu chapéu que pareceu um insulto, Finch saiu. Abigail sentiu a sala girar. $3.000. Ela poderia muito bem ter tentado laçar a lua. Ela olhou para o xerife, cujo rosto estava vermelho de vergonha. Eu vou atrelar a carroça, Abby, Red sussurrou. Eu vou te levar para a cidade. Talvez haja um milagre. Milagres não vêm para Jericho Creek, Red, ela sussurrou, pegando seu chale. Apenas tempestades. Ela saiu para a carroça, sua cabeça erguida, mas dentro seu coração estava se quebrando como vidro. Ela não ia para a cidade para pagar. Ela ia para a cidade para implorar, para gritar, para lutar, até que a arrastassem embora. Ela não daria a Hiram Finch a satisfação da rendição. Mas enquanto a carroça chacoalhava pela trilha empoeirada em direção à cidade que estava se preparando para celebrar sua ruína, Abigail não notou o cavaleiro solitário observando da crista. Ele sentou-se no topo de um maciço cavalo preto castrado, um cigarro queimando lentamente entre seus lábios, seu rosto escondido sob a aba de um chapéu baixo. Ele observou a carroça partir, então esporou seu cavalo pela encosta de xisto, cavalgando não em direção ao rancho, mas em direção ao banco. Jericho Creek era uma cidade construída em duas coisas, mineração de prata e silêncio. Mas hoje, o silêncio foi quebrado. A rua em frente ao primeiro Banco Nacional estava lotada. Homens em casacos empoeirados e mulheres com guarda-sóis se demoravam perto da calçada, suas vozes um zumbido baixo de fofoca. Eles eram abutres, como Abigail pensou. Enquanto a carroça do xerife parou, eles estavam ali para assistir a dinastia Sterling cair. Ela desceu, ignorando os olhares de pena da esposa do padeiro e o olhar desviado do ferreiro. Ela caminhou direto para as pesadas portas de carvalho do banco. Dentro, o ar estava sufocantemente quente e cheirava a tabaco velho e tinta. Hiram Finch sentou-se atrás de sua mesa de mogno em uma plataforma elevada parecendo um rei em um trono. À sua direita sentavam-se 3 homens em terno cinza, os investidores da ferrovia. Ah, Sra. Sterling, Finch anunciou alto, garantindo que a crescente multidão no saguão pudesse ouvir. Você veio para saldar a dívida? É. Ele verificou o relógio na parede. 11h55. Você tem 5 minutos. Abigail aproximou-se da mesa. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o relógio de bolso de prata e sua aliança de casamento. Ela os colocou na madeira. Isso é prata maciça, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. E o anel é de ouro. É tudo o que tenho. Por favor, Sr. Finch, apenas me dê uma extensão até o rebanho de outono. Os bezerros são fortes. Eu posso pagar-lhe o dobro em outubro. Finch pegou a aliança de casamento, examinando-a com uma lupa de joalheiro. Ele a deixou cair de volta na mesa com um tilintar desdenhoso. Valor de sucata, talvez 10 oíjos. Finch riu, um som seco e estridente. Dificilmente $3.000. E quanto aos bezerros, você não tem mãos para levá-los ao mercado. Não, Sr. Sterling,
O tempo para barganhar acabou. Ele mergulhou sua pena no tinteiro. O arranhão da pena contra o vidro era o som mais alto na sala. Xerife Finch latiu. O tempo acabou. Escortem-na para fora, senhores. A escritura está pronta para transferência. Red Brady deu um passo à frente, colocando uma mão gentil no ombro de Abigail. Vamos, Abby. Não o deixe vê-la desmoronar. Abigail sentiu as lágrimas finalmente arderem em seus olhos. Ela agarrou a borda da mesa. Você é um ladrão, Hiram. Você está roubando minha vida. Eu sou um homem de negócios, minha querida. E negócios são cruéis. Finch pairava a caneta sobre o documento de execução hipotecária. Bateu. As portas duplas do banco abriram-se com tanta força que o vidro chacoalhou nas dores. Cada cabeça na sala virou-se. A luz do sol da rua entrou cegantemente brilhante, silhuetando uma figura parada na soleira. Ele era alto, ombros largos e coberto pela poeira cinza da trilha. Ele usava um longo casaco de lona desabotoado, revelando um Colt 45, com um cabo de pérola em seu quadril. Seu chapéu estava puxado para baixo, sombreando seus olhos, mas sua mandíbula estava firme como granito. Ele não disse uma palavra. Ele apenas caminhou. O som de suas botas com esporas no chão de madeira era pesado e rítmico. Batida, tilintar, batida, tilintar. A multidão abriu caminho para ele como um mar vermelho. Abigail recuou, seu coração martelando contra suas costelas. Ela nunca tinha visto este homem antes. Ele era aterrorizante. O estranho não olhou para ela. E não olhou para o xerife. Ele caminhou direto para a plataforma elevada onde Hiram Finch estava sentado, congelado, a tinta secando em sua pena. O estranho parou. Ele enfiou a mão em seu casaco e puxou um pesado saco de lona. Ele o jogou na mesa. Ele aterrissou com um baque pesado e surdo que sacudiu o tinteiro. O quê? O que é isso? Finch gaguejou, sua arrogância falhando. Conte, o estranho disse. Sua voz era um murmúrio baixo, como um trovão distante em um cânion. Finch hesitou, então desamarrou os cordões do saco. Ele o virou. Moedas de ouro derramaram-se. Pesadas águias duplas americanas brilhantes. Elas tilintaram sobre o mogno, girando e se ajeitando em uma pilha dourada. Os homens da ferrovia ofegaram. A multidão murmurou. 3.200, o estranho disse. E 50 para os juros. As mãos de Finch tremeram enquanto ele tocava as moedas. Isso era real. Era mais dinheiro do que o banco guardava em seu cofre. Quem? Quem é você? Finch perguntou, seu rosto pálido. Esta conta está paga, o estranho interrompeu. Emita o recibo para a Sra. Abigail Sterling. Pago na íntegra. Abigail sentiu seus joelhos fraquejar. Ela encarou o perfil do homem. Ele tinha uma cicatriz correndo por sua bochecha, mal visível sob a barba por fazer. Ele parecia rude, perigoso, um homem que vivia pela arma. Por que ele estava fazendo isso? Senhor, Abigail sussurrou sua voz, mal audível. Eu não entendo. O estranho não se virou. Ele manteve seus olhos fixos em Finch. O recibo. O estranho repetiu sua mão flutuando perigosamente perto de seu quadril. Finch se apressou. Ele rabiscou furiosamente em um pedaço de papel, carimbou-o com mãos trêmulas e o deslizou pela mesa em direção a Abigail. Lá, Finch guinchou. A dívida está limpa. O rancho é dela. O estranho pegou o recibo. Ele virou-se finalmente e olhou para Abigail. Por um segundo, ela viu olhos da cor de aço, frios, calculistas, mas não cruéis. Ele segurou o papel para ela. Ela o pegou, seus dedos roçando sua luva de couro. Por quê? Ela respirou. Ele não respondeu. Ele tocou a aba de seu chapéu, um gesto de respeito que parecia fora de lugar em um homem tão perigoso, e virou-se sobre seu calcanhar. Ele caminhou de volta pelo corredor, a moeda de ouro ainda espalhada na mesa do banqueiro atrás dele. A multidão estava em silêncio ou atingida. Ele empurrou as portas e para a luz do sol brilhante. Abigail saiu de seu transe. Ela apertou o recibo contra o peito e correu atrás dele.
Espere! Ela gritou, explodindo na calçada. Ele já estava montando o maciço cavalo preto castrado. Ele saltou para a sela com a graça de um homem que passou sua vida a cavalo. Espere! Abigail correu para a rua empoeirada, agarrando a rédea do cavalo. O cavalo dançou de lado, mas o estranho o manteve firme. Você pagou minha dívida, ela disse olhando para ele, semicerrando os olhos contra o sol. Aquilo foi uma fortuna. Quem é você? O que você quer em troca? Eu não tenho nada mais para lhe dar. O estranho olhou para ela. A sombra de seu chapéu escondeu sua expressão, mas ela viu sua boca apertar. Eu não pedi nada, senhora, ele disse. Mas ninguém faz isso, Abigail insistiu, desespero em sua voz. Ninguém simplesmente dá uma poupança de uma vida. Você conhece Andrew? Meu marido te enviou? O aperto do estranho nas rédeas apertou. O couro rangeu. Seu marido está morto. Senhora Sterling, ele disse secamente, volte para seu rancho. Crie seu gado. Conserte suas cercas. Mas eu preciso saber seu nome. Ela gritou enquanto ele virava o cavalo. Ele parou. Ele olhou por cima do ombro, olhando não para ela, mas para o horizonte onde as nuvens de tempestade estavam se reunindo sobre as montanhas. O nome é Kevin, ele disse. Kevin Conincade. E com um chute de suas esporas, ele galopou para longe, desaparecendo no véu de poeira, deixando Abigail parada na rua com uma hipoteca paga em sua mão e 1000 perguntas queimando em seu coração. Ela olhou para o papel. Era real. Ela estava segura. Mas enquanto ela assistia à poeira assentar onde Kevin Kincaid tinha desaparecido, ela sentiu um arrepio frio. Ela conhecia o nome Conincade. Andrew tinha sussurrado uma vez em seu sono 2 noites antes de morrer. Ele tinha sussurrado-o com medo. A viagem de volta para o Double Barres foi a mais longa da vida de Abigail Sterling. A euforia da cena no banco tinha evaporado, substituída por um pavor frio e roedor que se instalou profundamente em seu estômago. O céu anteriormente um roxo machucado finalmente se rasgou. A chuva não caiu. Ela martelou. Era um dilúvio congelante das altas planícies que transformou a poeira em lama escorregadia e traiçoeira. Abigail curvou-se para a frente no assento da carroça, a água encharcando seu chale fino, grudando seu cabelo em suas bochechas, mas ela não sentia o frio. Sua mente estava presa em um loop, reprisando o som da voz de seu marido morto no escuro de seu quarto meses atrás. Se algo acontecer comigo, se o passado vier bater, você corre, Abby. Você não faz perguntas. Você apenas corre de qualquer um chamado Kincaid. E agora um homem chamado Kim tinha acabado de comprar sua salvação. Quando a carroça chacoalhou sob o arco do rancho, a noite tinha caído completamente. A casa estava escura e silenciosa contra a tempestade, uma silhueta de madeira serrilhada. Não havia fumaça da chaminé, nem luz quente na janela. Apenas a casca oca de uma vida que ela estava tentando desesperadamente manter unida. Ela desatrelou os cavalos, seus dedos desajeitados e dormentes, e os levou para o celeiro. Ela os secou com sacos velhos, sussurrando desculpas aos animais pela viagem difícil. Eles eram as únicas coisas vivas que a ouviam mais. Enquanto ela trancava a porta do celeiro e se virava para a casa, ela parou. Através da cortina de chuva, a cerca de 1/4 de milha para fora, perto da curva no riacho, onde os choupos cresciam grossos, ela viu um brilho. Era fraco, uma picada de alfinete laranja lutando contra o escuro. Um incêndio. Alguém estava acampado em sua terra. Abigail não entrou para se aquecer. Ela caminhou para a varanda. A madeira molhada gemendo sob suas botas e alcançou acima da moldura da porta. Sua mão fechou-se em torno do aço frio do rifle Winchester. Ela verificou a câmara. Carregada. Ela não trocou de roupa molhada. Ela marchou de volta para a lama com o rifle enfiado sob seu braço para manter a pólvora seca. A chuva chicoteava seu rosto,
mas sua mandíbula estava firme. Esta era sua terra. Ela quase a perdeu para um banqueiro hoje. Ela não ia perdê-la para um andarilho esta noite. Ela se moveu silenciosamente. Andrew a tinha ensinado a andar de modo que nem mesmo o mato seco estalaria. Enquanto ela se aproximava dos choupos, o cheiro de fumaça de madeira misturou-se com o cheiro de sálvia molhada. Lá, abrigado sob a densa copa das árvores e um rude barraco de lona, estava Kevin Conincade. Ele não estava dormindo. Ele estava sentado em um tronco, descascando uma maçã com uma faca que parecia afiada o suficiente para dividir um cabelo. Seu chapéu preto estava virado para trás, e a luz do fogo dançava sobre a cicatriz em sua bochecha, fazendo aparecer um cânion irregular. Seu maciço cavalo preto estava amarrado por perto, cabeça baixa, pastando na grama úmida. Abigail entrou no círculo de luz, o rifle erguido. Você está invadindo, Sr. Conincade. Kevin não saltou. Ele nem mesmo olhou para cima da maçã. Ele cortou um pedaço, espetou-o com a ponta da lâmina e levou-o à boca. Ele mastigou lentamente, olhando para o fogo. É uma noite molhada para estar apontando armas para pessoas. Sra. Sterling, ele disse, sua voz baixa e calma, mal se elevando acima do som da chuva. Você está tremendo. Eu lhe fiz uma pergunta, Abigail disse, aproximando-se. O cano da Winchester não vacilou. Você pagou minha dívida. Você foi embora. Agora você está acampando no meu riacho. Por quê? Kevin finalmente olhou para ela. Seus olhos eram piscinas escuras ilegíveis refletindo as chamas. Ele limpou a faca na perna da calça e a embanhou. Ou jogou uma ferradura cerca de 1 milha atrás. Ele mentiu. Ambos sabiam que era uma mentira. O cavalo preto castrado estava perfeitamente equilibrado nas 4 patas. E a tempestade quebrou. Um homem tem que dormir em algum lugar. Há um hotel na cidade. Eu não gosto de cidades, Kevin grunhiu. Muitas orelhas, muitas perguntas. Eu tenho perguntas. Abigail estalou. Você conhece meu marido? Você conhecia Andrew? Kevin pegou uma caneca de lata de uma pedra perto do fogo. Ele derramou café de um bule amassado. O vapor subiu no ar frio, cheirando a chicória e força. Ele segurou a caneca para ela. Beba, ele ordenou. Você está azul no rosto. Abigail hesitou. Seu orgulho disse-lhe para recusar a exigir respostas. Mas seu corpo a estava traindo, tremendo violentamente de frio. Ela baixou o rifle ligeiramente e pegou a caneca com uma mão trêmula. O calor infiltrou-se em seus dedos congelados. Ela tomou um gole. Estava amargo, quente e a melhor coisa que ela já tinha provado. Andrew e eu. Kevin começou a cutucar o fogo com um graveto, enviando uma chuva de faíscas para as folhas molhadas. Nós cavalgamos juntos há muito tempo antes que ele te conhecesse, antes que ele se tornasse um fazendeiro. Cavalgamos juntos? Abigail estreitou os olhos. Você quer dizer a guerra? A guerra? E depois Kevin disse, sua voz endurecendo. Nós éramos parceiros. Nós prospectamos lá no Arizona, trabalhamos segurança para as diligências em Nevada. Andrew nunca mencionou você, ela sussurrou. Ele me contou tudo. Kevin riu suavemente, um som seco e bem-humorado. Sra. Sterling, nenhum homem conta tudo para sua esposa. Andrew foi um bom homem no final, mas ele tinha um passado. Nós dois tínhamos. Por que ele temia seu nome? Abigail fez a pergunta que estava queimando um buraco em seu peito. Ele tinha pesadelos. Ele sussurrava seu nome como se você fosse um fantasma vindo para assombrá-lo. Kevin ficou imóvel. O fogo crepitou. Ele olhou para ela e pela primeira vez Abigail viu um brilho de algo doloroso em seus olhos. Era arrependimento? Raiva? Talvez eu seja um fantasma, ele disse tranquilamente. Ou talvez Andrew apenas tivesse uma consciência culpada. Culpado de quê? Kevin se levantou. Ele a sobrepujou, lançando uma longa sombra contra o tronco da árvore. A tensão no ar era espessa o suficiente para sufocar. Essa dívida está paga, Abigail.
ele disse usando seu primeiro nome pela primeira vez. Soou íntimo e perigoso. A lousa está limpa. Não vá desenterrar covas. Você pode não gostar do que encontrar enterrado com os corpos. Eu não tenho medo da verdade. Ela desafiou, embora seu coração estivesse martelando. Você deveria ter, Kevin respondeu. Ele virou as costas para ela, chutando terra sobre a borda do fogo para abafá-lo. Volte para casa. Tranque sua porta. Eu terei ido embora ao nascer do sol. Abigail ficou ali por um longo momento, a xícara quente em sua mão, a chuva fria em suas costas. Ela queria pressioná-lo a gritar com ele até que a verdade se derramasse. Mas havia uma parede em volta de Kevin Kincaid, uma fortaleza construída de silêncio e cicatrizes. Ela se virou e caminhou de volta para o escuro, deixando o estranho perto do riacho. Ela não olhou para trás, mas ao entrar em sua vazia casa da Tailândia e trancar a porta, ela sabia uma coisa com certeza. Kevin Kincaid não estaria desaparecido ao nascer do sol, e ela não tinha certeza se estava apavorada com isso ou grata. Abigail acordou com o som de marteladas. Era um batido rítmico e constante que ecoava pelas paredes de madeira da casa do rancho. Ela sentou-se com um suspiro, desorientada. A tempestade havia passado. A luz do sol estava entrando pelas frestas das cortinas, brilhante e dura. Ela jogou o pesado edredom e vestiu-se rapidamente, calçando suas botas de trabalho e espirrando água fria em seu rosto. Ela pegou o rifle novamente, hábito agora, e abriu a porta da frente. A visão que a saudou a fez parar morta em seus passos. Kevin Kincaid não tinha ido embora. Ele estava em sua varanda. Ele tinha removido seu casaco duster, revelando uma camisa de trabalho azul desbotada que se esticava contra os músculos de suas costas. Ele estava ajoelhado nas pranchas podres dos degraus, uma boca cheia de pregos e um martelo em sua mão. Ele estava consertando as escadas, aquelas que estavam quebradas há 2 anos, as que Andrew tinha prometido consertar todo domingo e nunca o fez. Ele não olhou para cima enquanto ela saía. Tac, tac, tac. O prego foi cravado rente com um único movimento experiente. Eu pensei que você disse nascer do sol, Abigail disse, sua voz de luto áspera. Kevin cuspiu os pregos em sua mão. O cavalo ainda está manco, ele disse calmamente. Ele nem tentou fazer a mentira soar convincente desta vez, e eu notei uma tábua solta. Uma mulher vivendo sozinha não deveria ter que se preocupar em quebrar o pescoço em sua própria varanda da frente. Eu não preciso de sua caridade, Sr. Kincaid. Você já deu o suficiente. Não é caridade, ele disse, finalmente olhando para cima. À luz do dia, ele parecia mais velho. O grisalho em suas têmporas era visível, e as linhas ao redor de seus olhos falavam de anos semicerrando os olhos para o sol. Eu odeio coisas quebradas. E todo este lugar, ele gesticulou com o martelo para o telhado do celeiro cedendo, e as cercas inclinadas está quebrado. Abigail sentiu um rubor de vergonha. Nós fizemos o melhor que pudemos. Má sorte vem em corridas. Sorte é para apostadores, Kevin murmurou, levantando-se. Ele testou o degrau com sua bota. Ele se manteve firme. Preparação é para fazendeiros. Sua cerca sul está caída por 100 jardas. Seu gado vai vagar para o cânion, se não for consertado ao meio-dia. Os olhos de Abigail se arregalaram. A cerca sul, o arame farpado, postes podres. O vento os derrubou ontem à noite. O pânico acendeu em seu peito. Aquele era seu pasto premiado. Se o rebanho entrasse no canyon, ela nunca os tiraria sozinha. O canyon era um labirinto de xisto e desfiladeiros. Eu tenho que ir, ela disse, correndo por ele em direção ao celeiro. Eu já selei os cavalos, Kevin disse. Abigail parou e virou. Cavalos no plural. Você não pode esticar arame sozinha, Abigail. Não nesta lama. Ele passou por ela, indo em direção ao celeiro. Sua passada longa e proposital. Eu vou dirigir a carroça com os postes. Você cavalga na frente. Eu não te contratei, ela gritou para suas costas.
Que bom! Ele gritou de volta sem parar. Você não pode me pagar. O trabalho era exaustivo. A lama sugava suas botas pesadas e arranhando. O sol batia, transformando a umidade do solo em uma névoa úmida. Por 4 horas eles mal falaram. Havia apenas o som do esticador de arame gemendo o estalar do alicate e o grunhido de esforço físico. Abigail observou Kevin trabalhar. Ele era eficiente, brutal em sua competência. Ele não desperdiçava um movimento. Ele cavava buracos para postes com um ritmo que parecia incansável. Andrew sempre reclamou de cercar. Ele faria pausas, fumaria cigarros, falaria sobre como um dia eles seriam ricos o suficiente para contratar homens para fazer isso. Kevin apenas trabalhou. Ele tratou o trabalho como uma batalha a ser vencida. Quando terminaram, as mãos de Abigail estavam com bolhas e seus ombros doíam. Eles sentaram na tampa traseira da carroça, compartilhando um cantil de água morna. A linha da cerca estava reta e esticada, uma barreira de prata contra o cânion selvagem além. Você é bom nisso, Abigail admitiu a contragosto, limpando o suor da testa com a manga. Para um andarilho. Eu cresci em um rancho no Texas, Kevin disse, olhando para o vale. Antes que o fogo o levasse. Fogo Comanches, ele disse simplesmente. Eu tinha 12 anos. Aprendi cedo que se você não mantiver a linha, o mundo leva o que você tem. Ele virou para olhá-la, seus olhos intensos. Andrew esqueceu isso. Ele ficou mole, Abby. Ele pensou que dinheiro poderia comprar segurança. Ele pegou emprestado de homens como Finch porque ele queria o caminho mais fácil. Ele queria uma vida melhor para nós. Abigail defendeu, embora sua voz não tivesse convicção. Ele queria construir um legado. Ele construiu um castelo de cartas. Kevin disse asperamente. E ele te deixou debaixo dele quando desabou. Abigail levantou-se, a raiva acendendo. Não fale mal dele. Você não o conhecia como eu. Eu o conhecia antes de você, Kevin disse. Eu conhecia o homem que esqueça. Ele se interrompeu, balançando a cabeça. Diga-me, Abigail exigiu. Você continua insinuando. Diga-me o que ele fez. Kevin olhou para ela, e por um momento ele pareceu prestes a falar, mas então ele olhou para além dela em direção à casa ao longe. Verifique o livro Razão, ele disse suavemente. O quê? O livro Razão do rancho? Aquele de 5 anos atrás, o ano em que ele comprou este lugar. Kevin se levantou e caminhou até os cavalos. Olhe a entrada de compra. Olhe de onde veio o pagamento inicial. Como você sabe sobre nossos livros Razão? Apenas olhe, Abigail. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, onde Kevin comeu na varanda, enquanto Abigail comia na cozinha, ela se retirou para o pequeno escritório. Era um quarto empoeirado, cheio do sistema de arquivamento caótico de Andrew. Papéis estavam empilhados em montes altos. Ela encontrou o livro encadernado em couro de 1878, o ano em que chegaram a Jericho Creek, o ano em que seu sonho começou. Suas mãos tremeram ao abrir a capa pesada. O cheiro de papel velho e fumaça de tabaco subiu o cheiro de Andrew. Ela virou as páginas traçando as colunas de números. Custos de ração, contas de veterinário, o preço da madeira. Ela encontrou a entrada para a compra da terra, 14 de outubro de 1878. Compra da escritura do Double Bar S, preço $4.000 e abaixo dela a fonte dos fundos. Andrew tinha escrito em sua caligrafia limpa e curvilínea poupança pessoal. Mas havia algo mais, um leve arranhão de tinta, como se ele tivesse tentado apagar algo ou escrito por cima. Abigail aproximou a lamparina a óleo. A luz piscou pela página. Ela semicerrou os olhos. Sob as palavras poupança pessoal, parcialmente riscadas, mas ainda legíveis se você soubesse o que procurar, estavam as iniciais Skincade. E ao lado dela, uma pequena anotação na margem escrita em uma mão trêmula, diferente da caligrafia confiante usual de Andrew. Levado. A respiração de Abigail engasgou. Levado, não emprestado,
Não presenteado. Levado. Ela virou a página. Enfiado entre as folhas havia um pedaço de papel dobrado. Não era um recibo. Era um pôster de procurado do território do Arizona datado de 6 anos atrás. O esboço era grosseiro, mas o rosto era inconfundível. A cicatriz estava faltando. Seu rosto era mais jovem, mas os olhos eram os mesmos. Procurado por roubo de trem e assassinato. Kevin Kincaid e a gangue de Jericho recompensa $5.000. Mas não era apenas Kevin. Listados abaixo de seu nome estavam seus associados conhecidos. Jacob Red Brady, Andrew Sterling. Abigail deixou o livro cair. Ele atingiu o chão com um baque pesado que ecoou como um tiro na casa silenciosa. Seu marido não era apenas um fazendeiro que fez maus negócios. Ele era um ladrão de trem, um fugitivo. E o xerife Red Brady, o homem que tinha vindo para despejá-la ontem com lágrimas nos olhos, era um deles. E Kevin era o líder. O homem dormindo em seu celeiro não era um salvador. Ele era o homem de quem seu marido havia fugido. Ele era o homem de quem Andrew havia roubado o dinheiro para comprar este rancho. Abigail recuou da mesa, sua mão cobrindo sua boca. Kevin não tinha vindo para pagar uma dívida. Ele tinha vindo para cobrar uma. E agora que o banco estava pago, o rancho não pertencia mais ao banco. Na mente de Kevin Kincaid, ele pertencia a ele. Ela ouviu o pisar pesado de botas nos degraus da varanda. A maçaneta da porta chacoalhou. A maçaneta da porta não apenas girou. Ela hesitou. Abigail ficou congelada no centro do estudo, o pesado livro-razão de couro agarrado ao seu peito como um escudo. A lamparina a óleo na mesa projetava longas sombras dançantes contra as paredes, fazendo a sala parecer um Claire que se fechava. Ela ergueu a Winchester com uma mão, o cano tremendo violentamente. A porta rangeu aberta. Kevin Kincaid preencheu o quadro. Ele havia se desfeito de sua camisa de trabalho e estava de volta ao longo casaco duster empoeirado. Seu chapéu estava puxado para baixo, mas a luz da lamparina pegou o brilho de seus olhos. Eles não estavam zangados. Eles estavam cansados. Cansados até os ossos. Ele viu o rifle apontado para seu peito. Então seus olhos caíram para o livro-razão em sua mão. Ele não vacilou. Ele apenas encostou-se na moldura da porta, cruzando os braços. "Eu vejo que você encontrou a entrada", ele disse. Sua voz estava desprovida de surpresa. "Você é um ladrão", Abigail sussurrou a acusação, agarrando-se em sua garganta. "Você e Andrew, vocês roubaram trens. Vocês mataram pessoas. Nós roubamos a Union Pacific", Kevin corrigiu calmamente. "E eu não matei ninguém que não estivesse tentando fazer um buraco em mim primeiro." Andrew nunca disparou um tiro. Ele não tinha estômago para isso. "Ele escreveu levado ao lado do seu nome", Abigail disse, recuando até sua coluna atingir a estante. "Ele roubou sua parte. É por isso que você está aqui. Você não pagou o banco para me salvar. Você pagou para comprar de volta o que foi roubado de você." Kevin entrou na sala. Ele se moveu com a graça de um predador, ignorando o cano do rifle rastreando seu peito. Ele estendeu a mão não para a arma, mas para a lamparina. Ele diminuiu o pavio, escurecendo a sala até que estivessem em quase escuridão. "Abaixe a arma, Abby", ele disse suavemente. "Se eu quisesse te machucar, você nunca teria me ouvido subir aqueles degraus. Por que você está aqui?" Ela exigiu, lágrimas finalmente derramando. "Por que você salvou o rancho se você o odeia?" "Porque ele me deixou para apodrecer", Kevin disse, o veneno repentino em sua voz fazendo-o pular. 7 anos atrás, o trabalho do Arizona. O grupo de xerife estava se aproximando. Tínhamos um ponto de encontro. Red e eu estávamos a pé carregando o ouro. Andrew estava nos cavalos. Ele deu um passo mais perto, seu rosto endurecendo. Ele não esperou. Ele ouviu os tiros, entrou em pânico e fugiu. Ele levou os cavalos. Ele levou o ouro. Ele levou minha vida. Red e eu nos separamos. Red voltou para cá,
prendeu um distintivo e se escondeu à vista. Eu fui para a prisão de Yuma por 5 anos. 5 anos quebrando pedras no sol, pensando no homem que estava vivendo a boa vida com meu dinheiro. Abigail sentiu o mundo inclinar. Seu marido, o cavalheiro que chorava quando um bezerro morria, que lia poesia junto ao fogo, era um covarde, um traidor. So you came for revenge? Então você veio por vingança? Ela sussurrou. I came for my money. Eu vim pelo meu dinheiro. Kevin said. Kevin disse. I tracked him here. I watched from the ridge for 3 days, planning to ride down and put a bullet in him. Then I saw the funeral procession. I saw you putting flowers on a fresh grave. He looked at her then and the hardness in his face fractured. I saw a woman fighting a war she couldn't win. I saw the bank circling like buzzards. And I realized killing a dead man doesn't bring peace. And taking the ranch from a widow wouldn't make me whole. So you paid the debt. Eu o rastreei até aqui. Eu observei da crista por 3 dias, planejando descer e colocar uma bala nele. Então eu vi a procissão fúnebre. Eu vi você colocando flores em um túmulo fresco. Ele olhou para ela então e a dureza em seu rosto fraturou. Eu vi uma mulher lutando uma guerra que ela não podia vencer. Eu vi o banco circulando como abutres. E eu percebi que matar um homem morto não traz paz. E tirar o rancho de uma viúva não me faria inteiro. Então você pagou a dívida. Abigail said, lowering the rifle slowly. Abigail disse baixando o rifle lentamente. It was my money anyway. Era meu dinheiro de qualquer maneira. Kevin shrugged. Kevin encolheu os ombros. Andrew bought this land with my share. In a way, I've owned this place for 5 years. I just came to inspect the property. Andrew comprou esta terra com minha parte. De certa forma, eu sou dono deste lugar há 5 anos. Eu só vim inspecionar a propriedade. And now... E agora? Abigail asked, the debt is paid. The fence is fixed. What happens now, Kevin? Abigail perguntou, a dívida está paga. A cerca está consertada. O que acontece agora, Kevin? Kevin looked toward the window. The night outside was pitch black, moonless and suffocating. Now, he said, his voice dropping to a whisper, we deal with the fact that I'm not the only one who knows about the money. Abigail frowned. What do you mean, Hiram Finch? Kevin said. Bankers don't just foreclose on ranches because of missed payments. Finch has been trying to get this land for years. He knows. Knows what? He knows Andrew didn't spend it all. Kevin said the robbery take was $20,000. Andrew bought this place for $4,000. Even with the bad years, there is still $10,000 missing. Finch thinks it's buried on the property. That's why he wanted the foreclosure. He didn't want the land for the railroad. He wanted to dig. Abigail gasped. The copper piping. He told the sheriff to watch the copper piping. He was looking for an excuse to tear the house apart. Exactly, Kevin said. He moved to the window, peering through the crack in the curtains. And when I walked in and slapped $3,000 in gold on his deck, I confirmed his suspicions. He knows I'm Concade. He knows the gang is reconnecting. So what do we do? Abigail asked, fear replacing the anger. Kevin turned back to her. He reached into his duster and pulled out the pearl-handled Colt 45. He checked the cylinder and spun it. Click, click, click. We don't do anything, he said. It's already started. What? Kevin suddenly lunged at her. He wrapped his arm around her waist and tackled her to the floor. Crash! The window where Kevin had been standing a second ago exploded inward. A bullet tore through the glass, slamming into the far wall, shattering a framed portrait of Andrew. Abigail screamed, but Kevin's hand clamped over her mouth. He dragged her behind the heavy oak desk. Stay down, he hissed, his eyes blazing with a terrifying focus. They're here. Outside in the dark, the sound of hoof-beats thundered around the house. Men were shouting. Torches flared to life, casting erratic, flickering orange lights across the ceiling. Come out, Concade, a voice bellowed from the yard.
It wasn't Finch, it was a rougher, deeper voice, a hired gun. We know you're in there. Finch pays better than the law. Give us the map to the gold, and we'll let the woman live. Kevin looked at Abigail. He brushed a shard of glass from her hair. His touch was surprisingly gentle for a man holding a gun. Do you trust me? He asked. You're a train robber. She breathed, her heart hammering against his chest. I'm the only thing standing between you and them, he said. Do you trust me? Abigail looked at the shattered picture of her husband, then at the scarred, dangerous man shielding her body with his own. Yes, she whispered. Good, Esha, Kevin said, rolling away from her and propping his gun on the edge of the desk. Cover your ears. The silence in the study was shattered, not by a word, but by the crash of glass. The window exploded inward, sending shards flying like diamonds in the lamplight. A bullet buried itself in the wall inches from Abigail's head. Before she could scream, Kevin was there. He tackled her, his heavy frame driving her to the floor behind the solid oak desk just as a second shot splintered the wood where she had been standing. Stay down, Kevin hissed. His voice was calm, terrifyingly so. He wasn't a Ranchin anymore. He was the outlaw legend the papers had written about. Outside, the night erupted. Hoofbeats thundered around the house, and the erratic flickering of torches cast dancing demonic shadows against the ceiling. Come out, Con and Cade, a rough voice bellowed from the yard. Finch pays for the map. Give us the gold, and the woman lives. Kevin checked the cylinder of his Colt 45. He looked at Abigail, brushing a stray lock of hair from her face with a hand that had held a gun steady 1,000 times. Do you trust me? He asked. The question hung in the smoke-filled air. Abigail looked at the scar on his cheek, then at the rifle in her own hands. The man who had deceived her was now the only thing standing between her and death. Yes, she breathed. Good. Cover your ears. Kevin rose into a crouch and fired. Bang! Bang! 2 shots deafening in the small room. A scream from the porch told him he hadn't missed. Reload for me, Kevin ordered, sliding a second pistol of Remington across the floor to her. He moved to the kitchen doorway, firing into the darkness, drawing their fire away from her. Abigail's hands shook, but her resolve didn't. She ejected the spent shells, clink, 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 and jammed fresh cartridges in. She wasn't just a widow protecting a memory anymore. She was fighting for her life. She slid the gun back to him. They're rushing the door, Kevin yelled. The front door groaned under the impact of a battering ram. Wood splintered. 2 men surged into the hallway, bandanas masking their faces. Abigail raised the Winchester. She didn't think, she reacted. She pulled the trigger. The kickback bruised her shoulder and the bullet went wide, but it forced the lead attacker to duck. That split second was all Kevin needed. He dropped the first man with a shot to the chest and sent the second scrambling back into the night with a bullet in his shoulder. Back. Kevin roared, kicking the ruined door shut and shoving a heavy cabinet against it. But the attackers had changed tactics. A heavy thump sounded on the roof, followed by the distinct pungent smell of kerosene. Fire, Kevin said grimly. They're burning us out. An orange glow flared outside the kitchen window, and flames began to lick up the dry timber walls. The heat rose instantly, suffocating and intense. We have to run! Kevin grabbed her arm out the back, into the mud. Go! They burst out the back door, tumbling into the quagmire of the yard. The rain had stopped, but the ground was slick. Behind them, the house roared the fire, consuming the dry wood like kindling. There, a voice shouted from the barn. Bullets kicked up mud around their boots. They dove behind the heavy wooden watering trough. It was the only cover. They were trapped, the fire at their backs, the gunmen in front. Kevin checked his gun. I'm out. 2 rounds left in the Remington. I have 3, Abigail said, racking the lever of her rifle. 5 shots against 4 men.
Kevin calculated, wiping soot from his eyes. I'm sorry, Abby. I brought this storm to your door. You fixed my fence, she counted, her voice fierce amidst the chaos. You paid my debt. You're the only honest man I've known in 6 months. Kevin looked at her, and for a moment the war around them faded. He gripped her hand. When I stand up, they'll target me. You run for the creek. Don't look back. No, she cried, gripping his arm. Go, Kevin shouted, starting to rise. Crack! A gunshot rang out, but it didn't come from the barn, and it didn't come from Kevin. It came from the ridge behind the attackers. One of the gunmen by the corral crumpled. Crack! Crack! 2 more shots echoed from the darkness. Another attacker spun around, dropping his torch. What is that? Abigail gasped. Kevin peered over the trough, a slow, disbelief-filled grin spreading across his face. That, he said, is the law. Riding out of the shadows, illuminated by the burning house, was Sheriff Red Brady. He wasn't wearing his badge. He was riding hard reins in his teeth, a rifle in his hands, looking every bit the outlaw he used to be. Drop him! Red's voice boomed like thunder. Unless you boys want to be buried in this mud. The remaining hired guns froze. Caught between the legendary Kevin Conincade and the sheriff, they threw down their weapons and raised their hands. Red Brady rode up to the trough, his horse dancing nervously near the flames. He looked down at Kevin and Abigail. You're late, Red, Kevin said, standing up and holstering his empty gun. Had to pay a visit to Hiram Finch first. Red spat tobacco juice onto the ground. He's in a cell kidnapping arson. He won't be foreclosing on anyone for a long time. Red looked at the burning ranch house. The roof gave a final groan and collapsed inward, sending a shower of sparks into the dawn sky. Abigail watched her home, the nursery. The memories, the secrets disappear into ash. She should have been devastated, but as she stood there covered in mud, standing next to the man who had returned from the dead to save her, she felt strangely light. It's gone, Kevin said quietly. House is gone. Money's gone. Nothing left but ash. Abigail looked at the valley, bathed in the soft light of morning. The fence line stood straight. The cattle were safe. The house is gone, she said, turning to Kevin, but the land is still here and the barn has a good roof. Kevin stared at her. You want to stay in a burnt-out ruin? I'm not leaving, Abigail said firmly. I'm going to rebuild, but I can't do it alone. She locked eyes with the outlaw. I need a partner, Kevin, someone who knows how to hold the line. Kevin Conincade looked at the sheriff, then at the ruins, and finally at the woman who had fought beside him. He tipped his hat. I don't come cheap, ma'am. I know. Abigail smiled for the first time in months. I suspect you will cost me everything I have. Then I'll start on the barn roof, Kevin said after breakfast. The smoke from the ruins of the ranch house drifted up into the pale morning sky, joining the clouds that hung over the Teton Range. It was a somber incense, the smell of a past life burning away. Sheriff Red Brady sat on his horse, looking down at the 2 figures standing in the mud. He adjusted his hat, his face weary but relieved. I'll take the boys back to town, Red said, gesturing to the 2 tied-up hired guns slumped against the corral fence. I'll make sure Finch's confession is written in ink before noon. He looked at Kevin. As for you, Conincade, I suppose I didn't see you here. As far as the law is concerned, Kevin Conincade died in Arizona 5 years ago. The man standing here is just a drifter who helped a widow in a fire. Kevin nodded slowly, obliged Red. Don't make me regret it, Red warned. He tipped his hat to Abigail. He's a hard man, Abby, but he's solid. You could do worse. I know, Red, she said softly. I know. Com assobaio, o xerife reuniu os prisioneiros e partiu, o som dos cascos diminuindo até que o único som restante fosse o estalido de madeiras esfriando e o canto matinal de uma cotovia. Abigail caminhou em direção à pilha fumegante que costumava ser sua sala de visitas. O calor ainda irradiava das pedras da chaminé, a única coisa que restava de pé.
Ela chutou um pedaço de madeira carbonizada com sua bota. Tudo se foi, ela sussurrou. A mobília, as roupas, o livro-razão. O livro-razão precisava queimar, Kevin disse, vindo para perto dela. Ele tirou o chapéu. O sol da manhã pegando o cinza em seu cabelo. As mentiras que Andrew escreveu lá. Elas não importam mais. Você começa do zero hoje. Do zero? Abigail riu um som seco e frágil. Eu tenho um celeiro, um rebanho de vacas e 3 réis em meu nome, e um trabalhador contratado que eu não posso pagar. Kevin enfiou a mão no bolso. Ele tirou uma única moeda de ouro, a última da bolsa que ele havia jogado na mesa de Finch. Ele deve tê-la guardado para a sorte. Ele a jogou no ar, o ouro brilhando ao sol, e a pegou. Eu não vim aqui pelo dinheiro, Abby. Ele disse, sua voz rouca de emoção. Eu disse a mim mesmo que sim. Eu disse a mim mesmo que queria o que Andrew roubou. Mas quando eu te vi de pé naquela varanda, segurando um rifle contra o mundo inteiro, eu percebi que estava procurando por outra coisa. O quê? Ela perguntou, olhando para ele. Uma razão para parar de correr, ele disse. Ele caminhou até onde os degraus da varanda costumavam estar. Ele se ajoelhou na cinza e cavou com suas mãos enluvadas. Depois de um momento, ele puxou algo. Era a caixa de lata de metal que Abigail havia guardado na lareira. Estava enegrecida e deformada pelo calor, mas ainda selada. Ele a abriu com sua faca. Dentro, o dinheiro de papel tinha virado pó. Mas o relógio de bolso de prata, o relógio de Andrew, ainda estava lá, manchado, mas inteiro. Kevin o estendeu para ela. Você pode vender isso, ele disse. Comprar madeira nova, comprar vidro para as janelas. Abigail pegou o relógio. Ela o olhou por um longo momento. Era o último pedaço de Andrew que ela tinha. Ela fechou a mão em torno dele, sentindo o metal frio. Então ela olhou para o vasto vale verde, estendendo-se diante deles, o riacho cintilando como um colar de diamantes, o gado pastando pacificamente atrás da nova cerca que Kevin havia construído. Ela colocou o relógio em seu bolso. Não, ela disse firmemente, não vamos vendê-lo. Vamos guardá-lo para nos lembrar que o passado é pesado, mas não temos que carregá-lo sozinhos. Ela se virou para Kevin. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Sua palma era calejada, áspera como casca, mas seu aperto era quente e firme. Você disse que é um carpinteiro, Sr. Conincade. Eu construí uma coisa ou duas, ele sorriu. Então vamos construir uma casa nova, Abigail disse, apontando para uma elevação na colina com vista para o vale, longe das sombras da antiga fundação. Lá em cima, onde o sol bate primeiro. Kevin olhou para a colina, então de volta para a mulher que havia perdido tudo e ainda assim estava inquebrável. Isso vai levar muita madeira, ele disse. E muito tempo. Nós temos tempo, Abigail disse, encostando a cabeça em seu ombro. Nós temos todo o tempo do mundo. Kevin Conincade, o fora da lei que havia cavalgado para a cidade para acertar uma conta, olhou para o horizonte. Ele não viu uma rota de fuga. Ele viu um lar. Tudo bem, então, ele disse, colocando seu chapéu de volta. Eu vou atrelar a equipe. Eles caminharam juntos em direção ao celeiro, deixando as cinzas para trás, prontos para construir uma vida que desta vez foi construída na verdade. E assim nas altas planícies de Wyoming, em meio às cinzas da traição, Abigail Sterling e Kevin Conincade encontraram algo mais valioso do que o ouro que nunca foi encontrado. Eles encontraram um futuro. O banco não conseguiu levar seu espírito e o fogo não conseguiu queimar seu laço. No Velho Oeste, a sobrevivência não era sobre ser o saque mais rápido. Era sobre saber em quem confiar quando as coisas estavam ruins. Que jornada incrível de redenção! Se esta história o manteve na ponta de sua cadeira, por favor, dê um like a este vídeo. Isso realmente nos ajuda a compartilhar essas histórias com mais pessoas. E eu tenho que perguntar, se você fosse Abigail,
Você teria confiado em Kevin depois de descobrir quem ele realmente era? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e clicar naquele sino de notificação para que você nunca perca uma nova história da fronteira. Temos muitas outras histórias de cowboys fora da lei e romance chegando para você. Obrigado por ouvir e nos vemos na próxima.